Boa tarde, turma. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. O meu nome é Eliane, como vocês já sabem, e eu sou a professora de ciências de vocês. O conteúdo de hoje ainda será na matéria de física. O conteúdo de física é bem grande. Nós terminamos o de biologia no segundo bimestre. Terceiro bimestre já iniciamos com física. E agora o quarto bimestre vamos dar continuidade, que será física e química. Estamos iniciando hoje o nosso quarto bimestre. Falta pouco, né, gente, para a gente terminar o nosso ano letivo. E nós temos ainda muitos assuntos importantes para ser mencionados. Na aula de hoje, vamos trabalhar com um assunto que eu mais gosto da física, que é o assunto relacionado à dinâmica. Aliás, é o primeiro assunto, porque o segundo assunto que eu mais gosto da física é gravitação. Mas o primeiro que eu gosto demais é a dinâmica. E o que será que implica nesse assunto? O que será que é a dinâmica? Em primeiro lugar, nas aulas anteriores de física, nós estudamos a cinemática, que na cinemática nós estudávamos o movimento dos corpos, né? As explicações possíveis para os movimentos dos corpos. Para isso, nós tínhamos que saber o que era um repouso, o que era um referencial e o que era um ponto referencial, um repouso. Dentro, né, desse cenário, nós então trabalhamos com movimento uniforme variado, com cálculos de aceleração. Só que agora nós vamos para outro conteúdo dentro da física, que é a dinâmica, um conteúdo fascinante que vocês vão gostar muito. Em primeiro lugar, para a gente trabalhar a dinâmica, o que ela estuda, nós vamos a um conceito básico, que é um conceito de massa. Eu posso fazer uma pergunta para vocês bem simples. Fazer aqui, ó. Qual é a sua massa? Qual é a sua massa? Aí vocês podem estar dizendo assim, professora, eu não estou entendendo o que a senhora perguntou, como assim? Eu vou mostrar de uma maneira bem cotidiana que nós dizemos. Qual é o seu peso? Quanto você pesa? Só que vocês vão ver agora na dinâmica que essa palavra peso, para indicar medida de massa, ela é equivocada, ela é errada. Então, o correto é perguntar qual a sua massa. A minha massa, a massa da professora Eliane, é 56 quilogramas. E de vocês, qual é a massa de vocês? Vamos observar por que isso, porque esse fator se chama massa e não peso. Então, olha só, Galileu, nós já vimos Galileu no início do ano letivo, quando nós estudamos alguns cientistas, ele estudou os movimentos preocupantes com sua descrição matemática, que estava no capítulo anterior, né? Então, acredita-se a outro cientista, o inglês Isaac Newton, esclareceu o que faz um corpo passar a se mover e como ele pode ou não manter-se em movimento, dependendo das circunstâncias. Então, nessa parte agora do livro, nós vamos estudar as contribuições de Newton, de Isaac Newton, para a mecânica, que são expressas através de 3 leis conhecidas, que nós vamos conhecer mais adiante, que são chamadas as leis de Newton. Então, na dinâmica, nós vamos estudar as 3 leis de Newton. Ao estudá-las, será possível compreender melhor o que é massa, o que é esse conceito, e o que é peso, e qual a distinção entre essas duas grandezas, ou seja, massa e peso. Os assuntos que fazem parte dessa área da mecânica que envolve os movimentos é chamado de dinâmica, que vai estudar a massa e que vai estudar o peso dos corpos, certo? Então, nós vamos ver aqui que em uma primeira abordagem, inicialmente, vamos considerar massa, aqui ó, massa, uma propriedade dos objetos, ou seja, de qualquer objeto existente na natureza, pode ser uma cadeira, pode ser um celular, pode ser um lápis, pode ser eu, pode ser você, pode ser uma bicicleta, que pode ser determinada com o uso de uma balança de 2 pratos, que aparece ao lado,
Ou pode ser também utilizada com a balança eletrônica, daquelas que aparece só o dígitozinho, como a gente vai à padaria, ao supermercado e etc. Então, o primeiro passo para determinar a massa dos objetos é a escolha de um padrão. A gente vai escolher um padrão pelo Sistema Internacional de Medidas, que eu também já expliquei para vocês no início do ano. Então, o padrão de massa mais conhecido, e ele é utilizado e que é utilizado no mundo todo, é o quilograma, que o símbolo dele é o kg, que nós vimos nas nossas aulas iniciais. Quem quiser revisar essas unidades de medida, estão aí no YouTube, certo? Disponíveis, só é vocês se inscreverem no meu canal do YouTube e vocês vão ter acesso a essas aulas. Então, dizer que um objeto possui massa igual a 1 quilograma, 1 kg, certo? Significa dizer que ao colocá-lo num dos pratos da balança, o equilíbrio será estabelecido pondo no outro prato um objeto padrão de massa de 1 quilograma. Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, uma balança de 2 pesos. Essa balança não é mais tão utilizada hoje em dia, mas ela ainda existe. Então, se a gente tem um pezinho aqui de um lado da balança de 1 quilograma, como é que a gente vai saber que chegamos a 1 quilograma do outro lado, do outro prato da balança, para ela ficar em equilíbrio? A gente tem que colocar aqui um objeto que também tenha 1 quilograma ou vários objetos que formem 1 quilograma, certo? Então, um objeto que possui massa de 2 kg, como aqui por um exemplo, esse objeto aqui possui 2 kg, certo? Quando colocado num dos pratos da balança, o equilíbrio é atingido. Aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, se eu tiro esse objeto de 1 kg e coloco esse aqui de 2 kg, o que é que vai acontecer? Aqui tem mais massa, então a balança vai ficar fora de nível, né? Porque o que é que vai acontecer? Aliás, diferente aqui, a balança vai ficar fora de nível. Como ela vai ficar com mais massa desse lado, ela vai ficar assim, certo? Mas para que ela fique com o nível igual, como está aqui, então é necessário que aqui seja colocado outro pezinho também de 1 kg, para ficar 1 mais 1, 2 kg de um lado e 2 kg do outro, para ficar em equilíbrio. Então, o conceito de massa que a gente vai utilizar aqui vai ser em quilogramas, tá certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos outras unidades de massa, que como eu já disse, eu já dei isso em unidades de medida, onde nós vamos ter a tonelada e o grama. O grama, a tonelada é uma quantidade maior de massa e o grama é uma quantidade menor. Por um exemplo, quando o ouro é vendido, geralmente ele é vendido em grama. Hoje, se eu não me engano, uma grama de ouro é em torno de R$ 400. Uma grama, gente, é uma poeirinha, certo? É umas poeirinhas assim, uns grãozinhos de areia, muito pouco. E aqui nós vamos ter que eles são, respectivamente, múltiplos e submúltiplos importantes do quilograma. Então, nós vamos ter aqui uma tonelada, o símbolo dele é um T, que vai ser 1.000 quilogramas. Então, se o objeto pesa 1 tonelada, um T, ele vai pesar 1.000 quilogramas. Se o objeto tem 1 grama, um G, que é 1 grama, então ele vai ter 0,001 quilogramas. É bem pouquinho, tá bom? E agora nós vamos estudar, pegando esse início aqui de dinâmica, duas coisas bem importantes na física que vocês vão levar para a vida toda de vocês, que é aqui, essa que se trata das grandezas escalares e das grandezas vetoriais. Terão coisas na física que serão grandezas escalares e outras que serão vetoriais. E qual é a diferença? A diferença é que as grandezas escalares, ela é tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, existem grandezas que estão totalmente caracterizadas quando formamos o valor numérico e a unidade que foram medidas. Assim, por exemplo, dizemos que a temperatura de uma sala é 25 graus, que uma pessoa está com a temperatura de 36 graus Celsius. Nós utilizamos o número, então, aqui nesse exemplo, 25. Isso é a unidade. IC da mesma. Isso é 25 é o número, IC é a unidade, que é graus Celsius.
Então, da mesma maneira, ao dizer que a massa de uma pessoa é 70 quilogramas, informamos que o valor numérico é 70 e a unidade de medida aqui é quilogramas. Então, essas grandezas, elas que estão totalmente expressas por um valor numérico, seguido de uma unidade, são denominadas grandezas escalares. A hora, por exemplo, o valor da hora, 1 hora, né, ou 13 horas da tarde, vamos colocar 1 hora aqui, é 1 seguido de hora. Então, aqui a gente tem o valor numérico e aqui a gente tem a unidade de medida, que é o tempo, que é em hora. Então, nós vamos ter aqui uma grandeza escalar. Vai ter um valor numérico e vai ter uma unidade de medida para isso. Então, essas são as grandezas escalares. No entanto, por outro lado, grandezas que precisam de mais de apenas do que um número e unidade para estarem caracterizadas, ela vai ser o caso, por exemplo, do deslocamento indicado no mapa dos piratas, que está nesse capítulo. A gente não vai nem olhar isso aqui, tá? Então, por outro lado, nós vamos ter outras grandezas, que elas não serão grandezas escalares na física, que elas não vão depender só de um valor e nem de unidade de medida. Nós vamos ter grandezas que vão ser chamadas de grandezas vetoriais. Essas grandezas vetoriais, elas vão precisar ter um módulo, uma direção e um sentido. Enquanto as escalares só precisavam ter, certo? Elas só precisavam ter a unidade numérica e a unidade de medida, aqui não. Aqui vai precisar de módulo, direção e sentido nas grandezas vetoriais. Então, por um exemplo, nós vamos mais à frente aqui, porque ainda está falando aqui de um exemplo, de um mapa que o livro deu. Se vocês tiverem mais curiosidade, tá? Na página do livro de vocês, 152, 153 do livro didático. Tá? Então, nós vamos ver o seguinte, né? E nós vamos ter um vetor, nós vamos precisar, nesse caso, de primeiro, um módulo, certo? Segundo, uma direção e terceiro, um sentido, certo? Então, aqui, vamos fazer a seguinte observação, certo? Nós vamos fazer a seguinte observação, aqui por um exemplo. Aqui, nós vamos observar que o mapa, esse mapa aqui indica, ó, indica duas situações, tá? Indica essa situação da seta vermelha e indica essa situação aqui da seta azul. Então, o que é que ele está indicando aqui para a gente? Se ele está indicando uma seta, ele está indicando uma direção. E ele também está indicando o sentido. Se eu tenho aqui essa setinha em cima da letra, eu estou indicando aqui um vetor. E como para essas unidades aqui, elas são em módulo, então eu vou ter módulo, direção e vetor. Então, nós vamos observar que toda grandeza que é caracterizada por um módulo, uma direção e um sentido, ela vai ser chamada de grandeza vetorial. E nós vamos ter aqui, por exemplo, o que é o vetor. Então, a grandeza vetorial pode ser representada geometricamente por meio de um segmento de reta orientado denominado vetor. Então, por exemplo, os vetores costumam ser representados por letras sobre as quais se desenha uma pequena seta, como eu tinha falado anteriormente, tá? Aqui, ó, temos o A e em cima uma seta e em B uma setazinha. Isso aqui são os vetores, as setinhas que estão em cima de A e B. Na figura ao lado, são mostrados dois deslocamentos representados pelos vetores A e B. Aqui, ó, em cima do A, um vetor, e em cima do B, outro vetor, que é outra setinha, certo? Então, ou seja, são mostrados dois segmentos de reta orientados. A orientação do segmento no desenho é feita usando a ponta da seta. Então, para que lado essa ponta da seta, que está em cima dessa letra, ela está indicando? Então, o deslocamento A é representado por um vetor que indica sua direção. Aqui, ó, em A, né? Tem essa setinha, que essa setinha está indicando o quê? Está indicando a direção, tá bom?
E nós vamos observar que a direção aqui vai ser norte-sul, de acordo com o mapa, tá certo? Norte-sul. E aqui nós vamos ter que seu sentido vai, no seu sentido, ela vai do sul, aqui ó, que indica de baixo para cima, essa outra seta grande, do sul para o norte, certo? No seu sentido. Então, a direção é uma e o sentido é outra. E o módulo é 4 metros. Por que 4 metros? Porque é quadriculado esse papel e eu posso somar 1, 2, 3, 4, que é o tamanho aqui da seta que está indicando o sentido, 4 metros. Então, de modo similar, o outro deslocamento mostrado na figura, ele é representado pelo vetor B. Então, pelo vetor B, nós vamos ver que ele indica a mesma direção, né? Que vai ser aqui o sentido leste e oeste. Aliás, a mesma direção que é leste e oeste. E o sentido, que vai mudar um pouco, né? Que vai ser aqui, ó, de oeste para leste. Como é que eu sei? Porque eu tô olhando essa bússola aqui, ó, essa bússola, tô olhando ela. De oeste para leste, que vocês estudaram em geografia. Então, esse é o sentido. E o módulo também é 4 metros, ó. 1, 2, 3, 4, porque o papel é quadriculado, tá certo? Então, gente, na aula de hoje nós vamos parar por aqui, certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam na aula de hoje? Eu quero que vocês copiem até aqui, até vetor, o que foi mostrado hoje. Faça as anotações, essas que eu fiz aqui, certo? No caderno de vocês. E as grandezas possuem as grandezas vetoriais módulo, direção e sentido. E do livro didático de vocês, vocês vão fazer isso a partir de que páginas? A partir da página 152, aqui do início da aula. Não precisa copiar essa parte, tá, gente? Essa parte aqui, ó. Só essa parte, tá? Não precisa copiar. Vocês caminham aqui, copiam aqui grandezas vetoriais. Grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. Aí daí você já pula para cá, ó. Tá? Só para isso aqui. Aí copia isso aqui no caderno. Não copia também isso aqui, não precisa. Aí copia o que é vetor, tá? Para aqui. Vocês vão parar aqui. Parar. Vou escrever parar, tá? Vou botar aqui uma seta indicando o sentido que eu quero que vocês parem. Vocês vão parar aqui, tá bom? E isso vai ser a atividade de hoje. Então, vocês vão tirar uma foto dessa cópia que vocês vão fazer no caderno de vocês. Isso vai ser muito importante, vai ser a nossa atividade de hoje. E vocês vão enviar para mim, porque a partir daí nós vamos ver diversos conteúdos, inclusive com cálculos, na próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.